Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem! Hoje nós trouxemos uma nova história para vocês. Espero que gostem. Vamos descobrir que história é hoje? Mãos à obra! Bom, antes de irmos para a nossa história de hoje, eu queria mostrar alguns objetos para vocês. Esses objetos têm algo em comum. O que seria? Se nós formos perceber, ou eles estão em um péssimo estado, ou precisando de algum tipo de conserto. Agora imaginem comigo, se eu precisasse usar um desses objetos, que tipo de problema eu encontraria? Por exemplo, se eu fosse usar o celular. Coitado, além de estar quebrado, ele está sem bateria. Não teria como eu ligar, né? A blusa, eu não teria como ir na rua com ela, né? Porque ela está descosturada. O meu relógio, se eu tivesse um remédio para tomar, eu literalmente perderia a hora do remédio porque ele não está funcionando. E o meu sapato, como é que eu vou usar ele se ele está sem cadastro e também está faltando um outro sapato para completar o par? Agora imaginem se além das coisas que precisam de conserto, o ambiente ao redor de vocês estivesse totalmente destruído. Casas, muros, igrejas, escolas. Além disso, não só as coisas destruídas, mas as pessoas estivessem desanimadas, com medo e passando fome. Como vocês se sentiriam? E mais ainda, o que é que vocês fariam? A Bíblia ela fala uma história sobre um homem que ele recebeu essa terrível notícia de uma destruição. O que será que ele fez? Vamos descobrir na história de hoje? Este é Neemias. Ele faz parte do povo de Deus, o povo que Deus escolheu para ser seu. E em um determinado tempo, o povo de Judá, o povo de Israel, foi levado como cativeiro para uma terra muito distante. E entre eles, entre aqueles prisioneiros, estava Neemias. Neemias foi trabalhar num palácio como copeiro de um rei. O que é ser copeiro, né? Não sei se vocês lembram, mas nós já vimos isso em um outro momento quando nós estudamos a história de Neemias. O copeiro era um homem de confiança do rei, que deveria experimentar os alimentos, as bebidas, antes que o rei tomasse. Porque naquela época, os reis costumavam ser envenenados. Algumas pessoas que desejavam tomar o trono, então era uma forma bem segura de matar o rei. Então o rei confiou em Neemias para ser o seu copeiro. Então todos os alimentos que chegavam para o rei, as bebidas e tudo, passava antes por Neemias. Neemias estava vivendo muito bem no palácio, era um homem de confiança, tinha o seu salário, estava em um lugar confortável. Mas um certo dia, Neemias recebeu notícias que não eram lá muito boas. Anani, irmão de Neemias, foi até o templo onde Neemias estava e Neemias perguntou como estava o povo. Anani narrou tudo o que estava acontecendo, falou que o povo estava passando muita fome, muita necessidade. O templo do Senhor, aquele templo lindo que Salomão construiu alguns anos atrás, foi destruído. Os muros da cidade foram destruídos. E como vocês já devem saber, nós já falamos aqui algumas vezes, os muros eles protegiam a cidade dos seus inimigos. Então uma cidade sem muros era uma cidade totalmente sem proteção, que eles não tinham como se proteger de ataques inimigos. Então o povo estava triste, estava se sentindo humilhado, estava passando fome, vivendo em miséria. Os outros povos vizinhos zombavam deles, porque eles estavam totalmente humilhados sobre a terra e abandonados. Então Neemias, sabendo de tudo aquilo, se entristeceu e foi orar ao Senhor. Uma das coisas mais importantes que aconteceu, que Neemias fez e que nós podemos trazer para a nossa vida, é que Neemias, ao saber de uma notícia triste do povo de sua terra, mesmo ele estando em uma condição muito boa de vida, ele orou ao Senhor. Não só orou, como também planejou. Neemias passou alguns dias planejando o que ele poderia fazer para trazer um novo ânimo para o povo,
como ele poderia ajudar aquelas pessoas que estavam passando fome, que estavam com suas casas destruídas. O que será que ele poderia fazer? Então ele passou algum tempo orando, alguns meses orando e planejando. E certo dia, Neemias foi para perto do rei, né? Foi levar a sua refeição. E não podia de maneira alguma um copeiro ficar triste na presença do rei. E Neemias nesse dia estava muito triste, porque até então o Senhor ainda não tinha mostrado a ele o que ele poderia fazer para ajudar o povo de Israel. Então o rei, ao ver Neemias triste, perguntou a ele: Neemias, o que está acontecendo? Você sempre esteve feliz na minha presença, hoje você está tão abatido? E aí Neemias narrou tudo o que ele ficou sabendo do seu povo, que o seu povo estava sendo humilhado, que estava passando fome, que a terra tinha sido totalmente destruída, as casas incendiadas. E o rei perguntou: e o que eu posso fazer para você? E aí, nesse momento, o planejamento de Neemias fez toda a diferença, porque Neemias não só tinha orado esperando Deus agir, mas ele também se preparou para ser bênção na vida do povo dele. Então, Neemias apresentou um plano para o rei, pediu a ele autorização para ir até Israel, para fazer a reconstrução dos muros, pediu material e uma carta, que era um documento que autorizava Neemias a passar em segurança. O rei disse: você vai, mas eu quero um prazo, eu quero saber quando você volta, porque eu não posso ficar sem um copeiro. E aí Neemias deu todas as informações necessárias e o rei o liberou. Passado alguns dias, Neemias já havia se organizado, o rei mandou alguns soldados para que garantisse a segurança de Neemias. Neemias convocou alguns israelitas para irem até Israel junto com ele para a reconstrução dos muros, mas Neemias não falou nada dos seus projetos e planos. Eles seguiram, mas isso não deixou os inimigos do povo de Deus felizes, né? Pelo contrário, eles começaram a perceber uma movimentação estranha, que estava acontecendo algo diferente, e começaram a pensar no que poderiam fazer para atrapalhar. Até então, Neemias não falou do que se tratava a sua viagem até ali. Certo dia, depois que eles chegaram em Israel, organizaram um acampamento, Neemias foi à noite com alguns amigos ver a situação dos muros de Israel. E, para surpresa dele, a situação estava muito triste, né? Os muros estavam completamente destruídos. Então, depois que Neemias viu aquela situação, voltou com seus amigos, reuniu todo o povo que ali estava e disse para eles o motivo da sua ida até Israel, até Jerusalém. E convocou o povo para a construção dos muros. Então, um grande projeto iniciou e todo o povo estava envolvido, animado, alegre, né? Todos eles estavam seguindo as orientações de Neemias e os inimigos continuavam zombando, continuavam rindo, porque seria praticamente impossível que um povo escravo conseguisse reconstruir os muros de uma cidade tão grande como Jerusalém. Então, alguns inimigos do povo de Deus, que eram Tobias, Gesem e Sambalate, começaram a planejar o que poderiam fazer. Então, eles chamaram Neemias várias vezes para um encontro, mas Deus deu sabedoria. Neemias sempre pediu a orientação de Deus e não foi nenhuma dessas vezes. Chamou uma, chamou duas, chamou 3 vezes e Neemias disse que não poderia ir porque ele estava fazendo uma grande obra e não poderia parar. Então, de tanto insistirem, Neemias não aceitar o convite, eles pensaram em fazer um novo plano. Eles enviaram uma carta para Neemias, convidando ele para um encontro, né? E Neemias foi até o sacerdote, pedir orientações, foi visitar o sacerdote, e o sacerdote havia sido comprado pelos seus inimigos. Ele disse: Neemias, hoje à noite os seus inimigos irão te atacar, e você deve se esconder no templo do Senhor para que isso não aconteça, para que você fique em segurança. Então, Neemias pensou um pouco, pediu orientação a Deus e lembrou
de que somente os sumos sacerdotes e os sacerdotes poderiam entrar no templo. Se ele, Neemias, entrasse no templo do Senhor, ele estaria pecando e desobedecendo uma ordem de Deus. Então Neemias disse que não iria desobedecer a Deus e não iria. Se o Senhor quisesse, o guardaria dos seus inimigos. E mais uma vez, Neemias se livrou de uma armadilha preparada pelos seus inimigos. Os inimigos do povo de Deus, esses três homens, Sambalate, Tobias e Gesem, eles estavam o tempo todo zombando e tentando atrapalhar a construção. E muitos já estavam recorrendo a chamar outros povos para atacar o povo de Israel que estava trabalhando. Então eles ficaram um pouco desanimados, preocupados, com os ataques do inimigo, e Neemias os convocou a trabalharem, mas também a se protegerem. Então alguns ficavam de vigia, guardando, e outros trabalhavam para que a construção não parasse. E assim Deus os guardou e os livrou, e o muro ficou pronto dentro de 52 dias, Então, quase 2 meses o muro ficou todo pronto, um grande muro, uma construção enorme. E o povo, naquele dia, foi convocado por Neemias para ouvir a leitura da palavra de Deus, da lei do Senhor, pelo profeta Esdras, que nós já vimos a história dele. Então, naquele dia, enquanto o sacerdote lia a palavra de Deus, o povo caiu em prantos, pois eles perceberam que o motivo para estarem sendo cativeiro e por estarem sofrendo tanta humilhação e passando por tantos momentos difíceis era por conta da sua desobediência e do seu pecado. E naquele dia eles fizeram um voto ao Senhor, dizendo que a partir dali eles obedeceriam. E o Senhor faz uma promessa para o povo de Deus, de que se o cativeiro ia acabar, mas eles também precisavam se voltar ao Senhor. E Deus usava muitos sacerdotes, muitos profetas para falar a sua mensagem para o povo de Deus, para que eles se arrependessem. Eles fizeram uma grande festa e apresentaram a construção ao Senhor naquele dia, Apresentaram os muros ao Senhor, louvaram, bendizeram, cantaram, choraram, se alegraram. E aqui seria um final maravilhoso para essa história, A gente pode até pensar assim, que a história terminou aqui, o povo voltou-se ao Senhor, parou de adorar outros ídolos, o povo estava feliz, mas na história não foi bem assim que aconteceu. Mais uma vez, o povo de Deus decide se virar contra o Senhor, virar as costas para o Senhor. Neemias foi embora, terminou a sua missão, Alguns homens diziam que Neemias pretendia ser um novo governador, um novo rei de Israel, mas ele sabia qual era a sua missão e ele havia prometido para o rei que voltaria para a sua função de copeiro. E assim ele fez. Depois da construção, depois da inauguração, ele foi embora. E passado algum tempo, Neemias resolveu fazer uma visita lá em Jerusalém para ver como estavam as coisas. E para nossa surpresa, e para a surpresa de Neemias, ao chegar, ele descobriu que o povo não estava cumprindo nada daquilo que haviam prometido. E eles agora vendiam espaços do templo, os quartinhos dentro do templo, o templo era muito grande, eles vendiam esse espaço e para receber os inimigos que antes estavam tentando parar a construção do povo de Deus. Então, Neemias, como bom servo fiel, foi lá, expulsou todos eles e voltou a pregar para que o povo se voltasse ao Senhor. Então, na história de Neemias, nós podemos perceber que ele inicia orando, buscando a Deus, e finaliza também orando e buscando ao Senhor por sabedoria. E nesse dia que nós trouxemos essa lição para vocês, nós queremos falar um pouco sobre isso, Tirar mais uma lição da história de Neemias. Nós poderíamos tirar inúmeras lições para a nossa vida. Mas o que nós podemos aprender com Neemias hoje? A nos voltarmos ao Senhor,
mesmo em tempos difíceis que nós estamos vivendo, mesmo em situações complicadas, que nós jamais deixemos nos abalar, nos deixar ser frustrado pelas coisas que acontecem no nosso dia a dia e jamais deixar de buscar ao Senhor. Nós não podemos hoje estar no templo do Senhor adorando, como o povo de Israel também não estava, né? Estavam vivendo um momento difícil, de desolação, de queimadas, né? Tudo que eles conheciam haviam sido destruídos, queimados. E nós hoje vivemos em tempos bem parecidos, né? Onde nós estamos vivendo uma grande pandemia, que tem um vírus matando muitas pessoas, famílias estão perdendo os seus entes queridos. E nós não podemos deixar que nada dessas coisas nos impeçam de buscar ao Senhor, assim como nada disso impediu que Neemias, mesmo em uma terra distante, buscasse ao Senhor. Então, vocês crianças, nesses tempos, lembre-se sempre de tirar um momento para buscar ao Senhor. Sei que vocês devem estar estressados, né? A cabecinha cheia de muita dúvida, de muita coisa. Muitas famílias estão passando por momentos de enfermidade, de dificuldade, mas isso não é empecilho para nós não buscarmos a Deus. Pelo contrário, deve ser uma forma ainda melhor de nos aproximarmos do nosso Deus. Os homens que estavam reconstruindo os muros de Jerusalém provavelmente sentiram medo, mas eles confiaram em Deus de que Ele estaria com eles, e então continuaram a obra. Pensando nisso, nós vamos agora aprender o nosso versículo de hoje. Ele está lá em Isaías 41:10 e diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Aprenderam? Não temas, porque eu sou contigo. Eu te ajudo e te fortaleço e te sustento com minha destra fiel. Então, pessoal, vocês gostaram da lição que a tia Maria Edna explicou? E aí já treinaram o versículo? Então, vocês vão pegar o versículo, esse é o desafio. Vão pegar o versículo, copiar no papelzinho. Depois vocês vão cortar em tiras, assim como a tia fez, ó. Pedir para a mamãe, ou para o papai, ou para o irmão, para alguma pessoa da sua casa, para esconder essas tiras pela casa, certo? Vocês não podem olhar, viu, pessoal? Não podem olhar. E depois vocês vão procurar essas tiras e se reunir com o pai, com a mãe, e depois vão conversar. Vocês podem ler, montar o versículo, conversar sobre o versículo que foi estudado hoje na lição de Neemias. Vocês vão conversar sobre o medo e a garantia que Deus nos dá, de que Ele nos fortalece, nos protege, nos guarda. E é isso, espero que vocês tenham gostado da lição de hoje. E fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.